Mais uma vez, a salve da amada igreja, com a paz do nosso Amém, Senhor Jesus, e Salvador aleluia. Jesus Cristo. Amém, Jesus. Abre a sua Bíblia em 2 Pedro, amém? Versículo 1 até o 14, amém? Aleluias. A palavra do nosso Deus fala, os falsos mestres, amém? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não domina, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subdivisão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissolutas dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livra da tentação os piedosos e reserva os injustos para o dia de juízo, para seres castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e despreza as dominações, atrevidos, obstinado, não receia, blasfema das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronuncia contra eles os juízos, blasfemando diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que segue a natureza, feitos para seres presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, são eles imaculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteia convosco, tendo os olhos cheios de adultérios, e não cessando de pecar, engordando as almas, inconstante, tendo o coração exercitado na avareza, filho de maldição. Amém? Só até aqui. A palavra do nosso Pai Celestial é muito maravilhosa para conosco, né? É um privilégio de nós estarmos na casa do nosso Deus e cada dia de nossa vida aprendendo mais na casa do Senhor, né? Porque não é fácil, né?
para que nós não possamos ser enganados, nós precisamos estarmos sempre atentos com aquilo que o Senhor tem nos concedido, tem para falar conosco, porque entre vós haverá também falsos mestres. O Espírito Santo adverte repetidas vezes nas Escrituras que surgirão muitos falsos mestres dentro das igrejas. As advertências a respeito de mestres e líderes introduzidos heresias no meio do povo de Deus foram feitas antes por Jesus. O Espírito Santo continuou a advertência através de Pedro, Judas, igrejas, para que nós não possamos assim sermos enganados. Nós temos que estarmos sempre atentos à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está sendo mencionada diante daquele que seja pastor, que seja presbítero, que seja evangelista, aquele que está pronunciando a palavra de Deus, ele está ali porque Deus o chamou e Deus vai usar da forma como ele quer. Negando o Senhor que você resgatou de conformidade com Pedro, os falsos mestres dentro das igrejas, que estavam negando, repudiando ou renunciar o Senhor que os resgatou, tinha abandonado-se fontes sem água. Antes eles tinham se livrado da maldade do mundo mediante Jesus Cristo, mas agora voltaram a permanecer-se no pecado. E eles voltaram atrás e se lamear no pecado, fazer as coisas que não agradam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será blasfemado o caminho da verdade. Muitos crentes professos seguirão esses falsos pregadores com suas dissoluções e imoralidades sexuais por causa da vida pecaminosa desses líderes e seus seguidores. Deus e seu evangelho serão infamados. Por avareza, palavras fingidas, os falsos mestres comercializam o evangelho, sendo perito na avareza e em conseguir dinheiro dos crentes a fim de promover ainda mais seus ministérios e seus modos luxuosos de vida. Estreito e complicado. Então nós temos que ficarmos atentos naquilo que o Senhor tem para conosco. Os crentes devem estar a par de que um dos métodos principais dos falsos mestres é usar palavras fingidas, ou seja, contar histórias impressionantes, mas inverídicas, ou publicar estatísticas exageradas em fim de motivar o povo de Deus a contribuir com dinheiro, glorificar a si mesmo e prover seu próprio ministério, modo crente sincero, mas defamado. Toma-se objeto de explosão pelo fato de esses obreiros profanarem a verdade de Deus e fraudulem e seu povo com sua cobiça e engano, então destinados à perdição, à destruição. Os anjos, havendo lançado no inferno, provavelmente trata-se dos anjos que se rebelaram juntamente com Satanás contra Deus, tornando-se os espíritos maus referidos à Escritura em cadeias, enquanto outros estão livres para agir com Satanás na terra. É complicado. Só pela misericórdia de Deus. Satanás é o demônio a afligir a sua alma justa. Uma característica principal do homem de Deus é que ele ama a justiça e determina a
são a sua alma se aquistia a se afligir pelo pecado, imoralidade, impiedade reinante no mundo. Livra os piedosos do modo de Ló, registro entre a iniquidade e imoralidade ao seu redor. Tornou-se uma prova que determinou tanto o seu próprio livramento quanto o seu destino na eternidade. Deus livrou Ló porque este rejeitou o mal, sentia repugnação na sua alma diante da vida desolada dos homens abomináveis. Nota anterior: quando Cristo voltar para livrar seu povo, manifesta a sua ira sobre o ímpio, ele livrará para si mesmo, levará para si mesmo a sua igreja, visível que, por causa da sua fé nele, o de seu amor, por ele é que, como Ló, afligia pela conduta carnal, pela vida imoral e pelos demais pecados clamorosos da sociedade ao seu redor. É complicado. Nós temos que ficarmos atentos com essas coisas, para que nós não possamos cair nessas tentações, desses pecados contaminosos, dessas coisas mundanas, sairmos fora disso que não agrada ao nosso Pai e Salvador, Jesus Cristo. Né? Quando nós lemos a palavra de Deus, temos o entendimento da palavra de Deus, do discernimento através do Espírito Santo de Deus, que nos conduz em toda a sua verdade. Vamos ler em 2 Timóteo 2, amém? O versículo 2 Timóteo 2. Amém? Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, preguiçosos, soberba, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irracionais, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregando de pecado, levadas de várias concupiscências. Nem só até aqui. O negócio é complicado. Nós temos que ler a palavra de Deus, pedir a direção do nosso Pai Celestial, para que nós não possamos vir cair nessa cilada, nessas astúcias de Satanás para conosco. Nos últimos tempos, trabalhosos, os últimos dias, inclui a era cristã na sua totalidade. Paulo, porém, profetiza pelo Espírito Santo que as coisas se tornarão piores e medida que o fim se aproxima. Os últimos dias serão assinados por um numeroso cada vez maior de iniquidade no mundo, um colapso nos padrões morais e a multiplicação de falsos crentes e falsas igrejas dentro do reino de Deus. É complicado. Nós temos que ficarmos atentos com essas coisas, para que nós não possamos assim cairmos nessa cilada de Satanás. Esses tempos serão espiritualmente difíceis e penosos para os verdadeiros servos de Deus. Paulo faz essas advertências a fim de ensinar os ombreiros que com
suas igrejas permanecem leais a Cristo e a sua revelação, a plena bênção da salvação em Cristo, o poderoso termamente do Espírito Santo, continuarão à disposição dos que permanecem leais à fé e à prática dos ensinos. A apostasia na igreja redundurão em mais graça e poder para os que se mantiverem firmes na fé original que foi entregue aos santos. Amantes de si mesmo, Paulo apresenta uma lista de pecados que tem as raízes no amor próprio. Alguns hoje ensinam que a falta de amor é a si mesmo, amor próprio, é a raiz do pecado. A revelação bíblica ensina o contrário. Sem afeto natural, nos últimos dias, crente deve estar disposto a enfrentar volume esmagador de impiedade. Apóstolo profetiza que Satanás promove uma grande destruição na família. Os filhos serão desobedientes a pais e mães, e os homens, mulheres, não terão afeto natural. Esta expressão pode ser traduzida sem afeto à família e refere-se ao desaparecimento dos sentimentos de ternura e amor naturais. Falta esta demonstrada por uma mãe que rejeita os filhos ou mata seu bebê, por um pai que abandona a sua família, ou filho que negligentemente os devidos guiados para com seus pais idosos. Os homens e mulheres passarão a amar idolatramente o dinheiro e os prazeres, estão sempre em busca disso para a satisfação, e se seus desejos egoístas, ser pai ou mãe com sua responsabilidade em cargos e maior sacrifício na criação de filhos, já não será considerado missão sobre nem inficante. Pais amorosos darão lugar cada vez mais a pais egoístas e denumados que abandonarão seus filhos. E se o pai cristão quiser prever a sua família nos tempos difíceis, nos últimos dias, deve hoje protegê-las contra os práticas infames da sociedade em que vive, separá-lo dos costumes do mundo e evitar que os ímpios influem seus filhos. É complicado. Nós temos que estar sempre atentos com essa cilada de Satanás, para que ele não venha nos enganar. Nós temos que sermos vigorosos com nossos filhos. Nós temos que estar nos pés dos nossos filhos, ensinando aos nossos filhos o caminho que devem andar, aconselhando os nossos filhos aquilo que eles devem fazer, levando para a igreja, procurando diligentemente o nosso Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo de nossa alma, porque Ele é o único caminho que nós precisamos estarmos atentos para que nós não viemos cair nessa cilada de Satanás. Vamos, igreja, cada vez mais buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós não venhamos perecer na face da terra. Aqui em Mateus 24, versículo 11 e 12, amém? A palavra do nosso Deus cita: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
surgirão muitos falsos profetas, mediante que os últimos dias se aproximam, surgirão muitos falsos mestres e pregadores entre o povo, e falsos mestres. Grande parte do cristianismo se tornará apostasia, lealdade total. A palavra de Deus, bem como santidade bíblica, serão coisas raras. Crentes professam, aceitarão novas revelações, mesmo que elas conflitam com a palavra revelada de Deus. Isto motivará apostasia à verdade bíblica dentro da igreja. Homens pregando um evangelho misto ocuparão posições estratégicas de liderança nas denominações e nas escolas teológicas. Os tais enganarão e desviarão a muitos dentro da igreja. Em toda a parte do mundo, milhares de pessoas praticarão ocultismo, astrologia, feitiçaria, espiritismo, satanismo, a influência de demônios e espíritos malignos multiplicar-se-á sobremaneira. Misericórdia, meu Deus. Para não ser enganado, cada crente deverá crescer em fé e amor para com Cristo e ter como autoridade absoluta a sua vida a palavra de nosso Pai Celestial em nossos corações, sendo bem na sua autoridade. Temos que estar firme na rocha que é o nosso Pai Celestial, para que nós não possamos ser enganados por esses avarentos, só pela misericórdia de Deus, por se multiplicar a iniquidade, um aumento incrível de imoralidade, desperto, rebeldia contra Deus e abandono dos principais morais, caracterização. Os últimos dias aperfeiçoarão do sexual, a fornicação, adultério, a pornografia, de drogas e música ímpia e as diversões sensuais multiplicar-se-ão. Será como foi nos dias de Noé. A imaginação através dos pensamentos do coração humano será soma continuamente. Misericórdia, meu Deus, só pela misericórdia. Homossexuais, lesbianismo e todos os tipos de perversidade sexual sararão a sociedade. Misericórdia. Jesus acrescenta que isto fará miguar o verdadeiro amor. Isso é a verdade, isso é a palavra de Deus, que cita toda a verdade no caminho que devemos andar, para que nós não venhamos perecer. Devemos estar sempre firmes, caminhando com o nosso Pai Celestial, buscando a sua face, porque o crente, para que esteja firme com Deus, ele precisa fazer a vontade do nosso Pai Celestial, que está no céu. Aqui em Lucas, Lucas 17, 17, versículo 17, a palavra de Deus, ela cita: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Para preparar um povo bem disposto, aquele de fato e de verdade, que quer mesmo o Senhor, que quer mesmo se aproximar de Deus, que quer a virtude de Deus, que quer a salvação, porque o nosso alvo é Jesus Cristo, porque Jesus, Ele é a vida, Ele é a luz, Ele é tudo em nós. E nós necessitamos dele para
conosco, Ele é a salvação. Quem tem Deus tem tudo na vida. A riqueza maior que pode o cristão ter é a salvação, é estar em Cristo Jesus. Não é a riqueza desse mundo que nada tem para dar. Só pela misericórdia de Deus, quer dizer, dos pais aos filhos. Isto se refere um texto exposto, dos maiores pecados do povo de Deus. Os pais não amarem devidamente seus filhos e filhas para lhe ensinar o caminho e mandamento de Deus. Misericórdia, você veja como é estreito. Quer dizer, nós temos que estarmos, na verdade, ensinarmos aos nossos filhos nos caminhos que devem andar, porque esse mundo é o mundo da perdição, é o mundo que jaz no maligno. Então nós temos que, para com nossos filhos, procurar diligentemente fazer a vontade de Deus e procurar que o Senhor venha tocar nos corações dessas vidas dos nossos filhos, para que ele venha para a casa de Deus, para que salve-se a sua alma, porque só o nosso Pai Celestial que tem esse poder de tocar em nossas vidas, em nossa mente, em nosso ser, em nosso coração, e transformar e mudar com a chegada de João e do Evangelho de Cristo. Os corações dos pais se voltarão para os filhos, para os amar. Pelo exposto físico, claro que um dos alvos prioritários do Evangelho é a recompensa de um correto relacionamento familiar entre os pais e os filhos e os pais, mediante a pregação do arrependimento e o senhorio de Cristo nas vidas, os pais, por sua redenção, dedicar-se-ão aos filhos. Se a igreja dos nossos dias não for aquilo que Deus quer que ela seja, uma das causas disso será o fato de, mais uma vez, os pais nos seus corações abandonarem os seus filhos e deixarem de amá-los e de estar com eles e de ensinar-lhes a palavra de Deus e os padrões da sua retidão. O resultado voltará a ser o mesmo do antigo, a rejeição dos caminhos de Deus pelos filhos. Só pela misericórdia de Deus nós devemos amarmos aos nossos filhos. O Senhor fala na sua santíssima palavra que o maior mandamento é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como a si mesmo. Então nós, como cristão verdadeiro dentro da igreja, devemos ter um amor ágape, esse amor verdadeiro que Deus quer para a sua igreja, para com seu povo. E nós ensinamos sim aos nossos filhos o caminho que eles devem seguir, porque uma vez ele se desviando, ele lembra e voltará para esses caminhos, porque ele sabe que esses caminhos lá fora são o caminho da perdição, o caminho que leva à perdição, é o caminho do mundo, um caminho que leva à iniquidade, um caminho que leva ao inferno. Não tem mais outra coisa a nós não fazemos a não sermos, se apegarmos do nosso Pai Celestial e a direção do seu Santo Espírito, para que nós possamos, através da santidade do seu amor, ensinarmos aos nossos filhos nos caminhos que devem andar e orarmos por ele, pedir a sua misericórdia e chorarmos nos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Assim agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a igreja.